Setenário Sagrado de Umbanda. Seriam as 7 irradiações primordiais, as 7 irradiações básicas ali de todo o processo de formação no macro, no microcosmo, né? Que se correlaciona com os 7 chakras, que são os nossos 7 portais dimensionais, né? As 7 cores do arco-íris, 7 notas, né? Da musicalidade, organização do nosso tempo e espaço em 7 dias da semana, e por aí vai. Uma das traduções de ayahuasca é o chicote da alma, né? O vinho da alma, né? O vinho dos mortos, porque ela nos tira da nossa capacidade ordinária de controle em relação ao nosso próprio ego e nos mostra de uma forma muitas vezes nua e crua aquilo que realmente somos ou aquilo que precisamos trabalhar. Eu me vi morrendo, Samuel, né? Eu me vi enterrado a 7 palmos abaixo da terra, né? E olhei para cima e eu sentia a sensação da terra encobrindo o meu corpo. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista. Mais de 1000 convidados já passaram por aqui. 15 anos de existência, mais de 15 anos, né? Comemorando os 15 anos em março de 2025. E não sei que momento que está assistindo esse vídeo, mas já falo, curta, compartilho com outras pessoas, porque o conteúdo aqui que a gente compartilha é praticamente uma aula. Então você vai apreciar bastante. O tema de hoje é Umbanda, Orixás, Chakras e Plantas de Poder com o Diego Caniza. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Samuel. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui mais uma vez presente. Uma felicidade, uma honra para mim. Terceiro programa já nosso, né? Gravamos ali, acredito que na pandemia, 2022, um pouquinho saindo ali já, né? Então fizemos uma edição aqui, na verdade no estúdio anterior, né? Depois uma online e aqui estou novamente para poder contribuir. Tá vendo? O convidado bom é assim, né? Que eu falo bem-vindo para ele e fala bem-vindo de volta. Então, bem-vindo a vocês também que estão acompanhando aqui o programa, né? E já faz toda a retrospectiva. Então, vai lá e assiste os programas anteriores que foram compartilhados aqui pela Consciência Próspera. Diego, qual a importância do 7 na literatura, nos estudos espirituais ou das espiritualidades brasileiras? Qual a importância do número 7? Dentro da Umbanda, Samuel, o número 7 ele é o grande representante ali, né, da vibração que nós temos como compreensão de Olorum, como um processo ali que nós chamamos de setenário sagrado, né, o setenário sagrado de Umbanda. Seriam as 7 irradiações primordiais, as 7 irradiações básicas ali de todo o processo de formação no macro, no microcosmo, né, que se correlaciona com os 7 chakras, os 7 portais, que são os nossos 7 portais dimensionais, né, as 7 cores do arco-íris, 7 notas, né, da musicalidade, a organização do nosso tempo e espaço em 7 dias da semana, e por aí vai, né? Então é o grande número onde a Umbanda se fundamenta, digamos assim, né? Quanto algumas práticas espiritualistas, por exemplo, né, como o xamanismo, que tem ali, né, nas 4 direções, algumas tradições, outras em 5, né? Nós temos ali na Umbanda esse número como um fundamento, digamos assim, para as nossas práticas espirituais como um todo. E se fala também das 7 linhas de Umbanda. Quantas conexões também podem ser feitas com 7 orixás? O que é que são? Vamos pegar por aí, a gente pode colocar, conectar com esse assunto. O que é que são os orixás e de que forma os orixás também se conectam, essas forças se conectam com o 7? Certo. Pois bem, quando nós falamos sobre orixás, né, Samuel, dependendo da perspectiva de quem está falando, ele pode trazer uma abordagem enquanto uma manifestação espiritual de atributos a partir de um arquétipo, né, de energias cósmicas que contribuíram para a formação do cosmo, do mundo, e que se encontram presentes nos pontos de força da natureza. Outras abordagens trazem que os orixás, eles seriam ancestrais divinizados, né, forças espirituais que se manifestaram em seres humanos e que a partir disso se divinizaram e
tornaram, né, ascenderam e passaram a integrar as forças da natureza e serem regentes dos pontos de força. Dentro da perspectiva que nós praticamos na Umbanda, né, estamos mais ligados, né, nós respeitamos todas as abordagens, inclusive, e ora bebemos nessa fonte de uma energia mais imanente, mais cósmica, universal, uma linguagem arquetípica, e ora também nos reverenciamos, né, a essa força de linhagens, né, de ancestrais divinizados, santificados. Uhum. Quando se fala que a pessoa ela é filho de um orixá, ou é de um ou de outro orixá, estamos falando da força arquetípica ou estamos falando de ancestrais divinizados que se conectam com aquela pessoa? Pode ser as duas coisas, né. Quando falamos de que uma pessoa é filha de um determinado orixá, isso é definido, né, pelas características que essa pessoa carrega no que nós chamamos de ori, que seria, né, a nossa centelha divina original, que corresponde, né, a essa região do nosso chakra coronário, em que estaria predominante determinadas vibrações. E essas vibrações que seriam ligadas a determinados orixás. Então nós temos, né, o orixá de frente, que seria a vibração mais evidente da pessoa, orixá juntó para trazer aquela vibração de equilíbrio em relação à missão que a pessoa vem a desenvolver, e nós temos o orixá ancestral também, que é, digamos, a essência divina que acompanha o ser em todas as encarnações com a qual ele se manifesta, né? Então, as duas coisas. Então, um determinado filho de um determinado orixá, ele pode ser também um herdeiro de uma tradição ou, né, carregar ali em sua hereditariedade mesmo a força de que algum ancestral que encarnou, por exemplo, né, em África, em Urubá. Se nós formos para a África hoje, nós teremos lá parentes, né, que afirmam a sua hereditariedade, em Xangô, em Oxóssi, né, em Ogum. Então também tem essa perspectiva. Já que a gente falou do número 7 inicialmente, ali, né, já abordando essa temática mais mística, conectada com as linhas, mais basicamente da Umbanda, que é praticado na Rosário Mata Santa, né? Isso. Quais as cores, porque é diferente também as cores associadas aqui na Umbanda com as cores de África, Uhum. quais as cores que são associadas nessa linhagem que você faz parte, Certo. dos orixás e essas cores vibracionais? Sim. Nós, por exemplo, vamos pegar ali, né, dentro você havia colocado também sobre, né, as 7 linhas de Umbanda enquanto linhas de orixá, e também existe as linhas de trabalho que são, né, aquelas manifestadas pelos guias espirituais, né, dentro da Umbanda que a gente pratica, por uma grande influência, né, da escola a qual eu fiz parte da minha formação também espiritual, né, nós dividimos ali essas irradiações em, né, tronos, e também correspondendo e respondendo a sua pergunta, nós teríamos ali Oxalá como o Senhor do Branco, né? A irradiação dessa vibração primordial de criação que sintetiza todas as demais cores, né? Nós teríamos ali como um par vibratório a Senhora do Tempo, Mãe Logunã, que é menina, é anciã e é mulher, né? Ela carregaria ali uma vibração de uma cor que nós cultuamos tanto no prata, quanto no branco, e também, né, como no branco, no preto e no azul escuro. Então você vê que não é uma caixinha fechada, né? E cada uma dessas cores possui um determinado tipo de características, né? Por exemplo, nós cultuamos o Oxum, tanto na cor rosa, quando nós estamos nos relacionando ou desejamos ali ancorar uma energia mais no campo emocional, sentimental, como na cor amarela, quando nós estamos vinculados mais a uma questão, por exemplo, de prosperidade, né, de abundância. Nós cultuamos Oxumaré, né, e também Euá, nas 7 cores e vibrações divinas do arco-íris, né? Então, as 7 cores do arco-íris em seu aspecto masculino teria ligação ali com orixá Oxumaré e orixá Euá, né? Que seria ali também, carregaria esse mistério. Nós cultuamos, então,
né, no trono do conhecimento ali, orixá Oxóssi, na cor verde, e Maiobá, na cor magenta ou terrosa, né, aí nós temos Xangô, tanto no vermelho quanto no marrom, quanto também nas duas cores, bicolor, vermelho e branco, né, nós teríamos ali nossa mãe Iansã, né, como um par vibratório também de Xangô, na cor vermelha e na cor amarela ou dourada também nós cultuamos na nossa casa. Ogum cultuamos tanto no azul escuro, quando desejamos uma vibração mais vinculada à ordenação, também cultuamos no vermelho, quando desejamos uma vibração mais vinculada a algo de proteção, de quebra de demanda, de abertura de caminhos, uma energia mais quente, né? Egunitá Oroiná, na cor laranja ou mesmo vermelha, né? Obaluayê, nós cultuamos na cor da transmutação, na cor violeta, ou na bicolor preto e branco, Nanã, no seu aspecto de avó, de ancestral, na cor lilás, né? E, por fim, né, diferenciando o Obaluayê Omolu, na cor roxa, Omolu, ou tricolor, branca, vermelha e preta. E nossa Divina Mãe Iemanjá no azul claro, né? E cada uma dessas correspondências, dessas cores, dessa vibração, ela nos conecta então a um mistério. Quando se faz um trabalho e se está numa gira, ou quando se está em atendimentos, normalmente a maioria das entidades que trabalham com suas respectivas linhas atuam também com essas cores com velas. Sim. Né? Com as velas e quais os mistérios da chama de uma vela, do trabalho com velas? É isso. É um mistério muito abrangente, né? Isso é muito bem, assim, registrado, né, também na obra do Pai Rubens também, existem, né, inclusive um livro, A Chama Divina das Velas, e ali, Samuel, cada vibração que corresponde à cor, ela vai estar também intencionando, né, a partir da atuação do guia espiritual, um processo de irradiação. Então, por exemplo, quando um preto velho, ele solicita ali, né, no caso, uma vela branca para benzer alguém, ele está ali se sintonizando com essa energia, por exemplo, de Oxalá, cobrindo assim com seu manto, e através dessa irradiação, da energia que ele coloca, da intenção, isso opera todo um processo de irradiação que a chama transmite, né? E isso, a cada cor, a cada correspondência, a cada guia, vai funcionar de uma forma. Por exemplo, cultuamos caboclos geralmente na cor verde, né, em geral, mas há os caboclos de determinadas linhas de orixá que atuam em outras vibrações, por exemplo, caboclos quimbandeiros, caboclos que trabalham mais no corte de demandas, aí vamos trabalhar com cores mais quentes, mais fortes ou escuras, né, o preto e o vermelho e o branco, né, e assim por diante. Os ciganos nessa cor, nós gostamos muito de cultuar cigano na cor laranja, né, que traz essa vibração de alegria, né, que traz essa vibração de vitalidade, enfim, né, e aí cada linha de trabalho vai atuar, né, a partir ali das suas especificidades, também utilizando desses recursos, assim como também das pedras, das ervas, né, das águas e de determinados outros elementos. Como é que você vê, ou como é que a Umbanda vê a ativação dos chakras, dos médiums ou dos consulentes durante uma gira, por exemplo, e se isso interfere nos atendimentos? Sim, certamente, Samuel. O corpo sutil, né, ele é, sem sombra de dúvida, né, ali o receptáculo de tudo aquilo que se encontra, né, dentro dos nossos corpos espirituais, mentais, e que se manifesta depois, né, a partir do corpo físico. Os chakras, alguns terreiros, né, eles têm uma abordagem mais específica, vinculados, às vezes, a tradições que, por exemplo, não levam em consideração o chakra sexual e colocam o esplênico no lugar. Outros terreiros, como é o nosso caso, né, nós temos, a partir dos nossos estudos
da nossa caminhada também, dentro de outras vertentes espiritualistas, nós temos a compreensão dos 7 chakras como 7 portais dimensionais, como algo extremamente fundamental. Quando alguém adentra num campo, né, num ambiente de um terreiro, e esse ambiente ele já se encontra, né, preparado, energeticamente a primeira coisa que ocorre é, ao passar da calçada e adentrar nesse espaço, já um processo de alteração vibratória que ocorre ao ser aquela pessoa descarregada nos excessos energéticos negativos já na porteira, que nós chamamos, onde ali se encontram assentados, firmados, a força de determinados guias espirituais, geralmente Exus, que já realizam o primeiro processo de limpeza energética com isso. Ao pessoa adentrar, e esse processo de ambientação ao qual ela faz parte no terreiro, né, a partir da música, a partir dos aromas, a partir do ambiente da egrégora, das chamas das velas que se irradiam no congá, isso vai ter uma atuação direta em cada chakra daquelas pessoas que ali se encontram. E isso promove, então, né, um estado elevado, né, de vibração, e que possibilita com que as orientações, os direcionamentos, os tratamentos, então, eles alcancem, né, uma maior eficiência. Não sei se você faz ou se fez algum tipo de estudo ligado à associação dos chakras com os orixás. Sim. Já que são forças energéticas e que tem a ver também com essas vibrações, né? Porque são vibrações que cada um está ali expressando. E se sim, quais associações, então? Fala um pouquinho o que são os chakras, né, esse centro de energias, sim, e o que é associado, sua localização. Você já disse que no terreiro que você coordena, a linhagem é central, tradicional, oriental, né, oriental. E qual é a associação, ou pode-se fazer associação entre essas forças com os orixás? Sim, isso. Bom, começando ali com o chakra básico, né, na nossa base da coluna, tendo em vista ali a sua cor vermelha ali de fundo ou predominante, né, então nós estaríamos ali ligados às forças dos orixás que estruturam, que se encontram ali na estrutura, na base, né, formação do corpo físico especificamente. Então, dentro da nossa casa, na Umbanda que nós praticamos, né, essa ligação primordial, ela está muito vinculada a Exu, né, a Exu Bará, a Exu do corpo, essa primeira irradiação do chakra básico, esse vermelho, essa força, né, kundalínica que vem da terra, né. Por exemplo, o chakra sexual também se liga a Exu por conta da virilidade, né, no homem, e a pombagira por conta da sexualidade na mulher, mas também em termos de orixás, de aspectos cósmicos e de energias mais específicas, nós estamos ligando o chakra sexual também às energias que carregam essa questão, por exemplo, da formação da constituição da vida, como o Oxum, né, no chakra sexual, porque é onde vai se dar, então, ali, né, a gestação de um novo ser, né, o chakra, por exemplo, gástrico, né, ele está muito vinculado a essa energia, dessa força de vontade, dessa questão aguerrida, né, dessa questão também de emocional. Então, nós vinculamos muitas vezes a questão do chakra gástrico, que liga a essa força de vontade, né, a esses primeiros impulsos de, por exemplo, sair para realizar as coisas, o movimento, né? Então, há momentos que nós vinculamos a força de Xangô, há momentos que vinculamos também a força de Ogum, né? Há determinados momentos que ligamos a um determinado orixá ou outro. No cardíaco, nós temos ali a vibração também, a partir do amor universal, de Oxum, né? Nós temos ali a vibração a partir dessa energia vinculada do amor, as Iabás como um todo, por ser ali o centro, né, do nossos sentimentos, mas também, né, quando a gente pega o yantra do chakra cardíaco,
né, nós estamos ali com a estrela, né, de 6 pontas sendo representadas por ser exatamente o centro do nosso corpo de equilíbrio. Então isso também carrega uma vibração com o Xangô. Na expressão, principalmente quando se refere às questões de ordenamento, nós vinculamos também muito esse chakra, a questão das ordens, da palavra, do ofó, da comunicação, do ar, né? Então nós estamos ligando, nós estamos falando de Ansan, nós estamos falando também de Ogum, né? Nós estamos falando também, né, dessa força de Exu por ser esse elemento comunicador. No chakra frontal, tudo aquilo que se encontra ligado, associado à terceira visão, né? A terceira visão, a capacidade de enxergar além, né? Que transmite para nós a vibração de determinados orixás, como por exemplo Euá, como por exemplo Oxum novamente, né? Como por exemplo também ao conhecimento divino, a capacidade de absorvermos e transmitirmos conhecimento, que é a vibração, por exemplo, também de Oxóssi, quando nós estamos falando de expansão. Quando nós estamos falando de capacidade de concentração, nós estamos vinculando então ao mistério de Obá. E quando, por exemplo, nós ligamos, né, ou fazemos o estudo do nosso chakra coronário, nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando, né, dessa vibração que liga o nosso espírito a algo maior, de maturidade. Então nós estamos falando inicialmente de Oxalá, do orixá Ori, que é a própria divindade em si que habita em nós, de Nanã, para ser a sabedoria, de Obaluaê, por também carregar esse aspecto de sabedoria e de evolução. Então, né, dentro do nosso campo específico, são alguns exemplos, mas não se esgota, porque a gente não consegue fechar tal chakra é associado a tal orixá exclusivamente, porque no mesmo chakra nós temos ali, né, uma grande quantidade ali de representatividades, movimentações, de energias que fogem exclusivamente essas questões das caixinhas. Uhum. Existe, né, dentro da formação e dos estudos também dos médiuns da casa sobre os trabalhos com os chakras e que relatam, o que os participantes comentam quando se trabalham os próprios chakras em relação ao desenvolvimento mediúnico? É isso, sim, sem sombra de dúvida. Nos voltar para dentro e conseguir perceber, né, esses centros de força que são os chakras, ele é fundamental para que a gente tenha a capacidade de conseguir identificar inicialmente as nossas energias das energias exteriores, né? Então, a partir do trabalho de ativação de chakras, que nós também realizamos na nossa casa espiritual, né, e isso eu trago, né, graças ao estudo com o nosso professor Wagner, né, desde de alguns bons anos, né, onde fui iniciado, digamos assim, nesse campo de conhecimento, a partir, né, da visão que o professor traz, né. Então nós percebemos, sem sombra de dúvida, que conseguimos alterar, né, a vibração do nosso corpo a partir da ativação dos chakras, descarregando energias, criando campos e esferas de proteção, né, ampliando o nosso poder vibratório, facilitando com isso o processo de incorporação. Por quê? Porque dentro do processo de incorporação, os guias espirituais, eles carregam a sua frequência, a sua vibração. Alguns guias carregam uma vibração muito sutil, como, por exemplo, algumas linhas de preto velho. Então, para que haja um ajuste mais adequado, onde ele possa rebaixar um pouco a sua vibração e o médium expandir a sua vibração, o trabalho com os chakras é fundamental, é essencial. Uhum. Como é que a Umbanda vê a questão da reencarnação em um processo, vamos dizer, evolutivo espiritualmente? Há tradições e tradições, né? Irmão Samuel, eu mesmo não posso dizer em nome da Umbanda que nós praticamos, né? O processo de reencarnação ele tem exatamente ligação em relação ao processo da continuidade do nosso aprendizado nos momentos e nas fases a qual nós encarnamos. Então, né, é a escola que permite com que a cada nova experiência encarnatória,
né, venhamos a viver experiências, absorver conhecimentos, a realizar processos e muitas vezes também dar continuidade a algo que deixou de ser conseguido concluir numa determinada encarnação. Então, ela é, né, pelo menos a maior parte, né, de todas as umbandas que eu conheço, ela é sim, pode ser considerada uma religião reencarnacionista, que acredita nesse processo como um processo contínuo de crescimento e de evolução. Uhum. Existem mundos espirituais, zonas cósmicas, como diz algumas tradições xamânicas também, alguns vão associar com 3 mundos, outras conexões. Nessa perspectiva de dimensões, o que é a Aruanda na Umbanda? E como é que se relaciona com o astral superior? Como é que se relaciona, inclusive, com os ancestrais que foram comentados em relação aos orixás? Sim. Aruanda, né, como um conceito abrangente, ele é a própria representatividade do astral superior, né? E lá, sim, a morada dos ancestrais, daqueles que passaram pelos seus processos de aprendizado na carne e que lá se encontram em uma grande, né, em um grande, como posso dizer, dimensão espiritual muito vinculada, né, pelos nossos estudos, por aquilo que a espiritualidade nos traz, pelas entidades que se apresentam com este nome, né, às forças da natureza, Samuel, e muito direcionadas e ligadas ao Brasil, a essa história, né, dos nossos povos originários, dos povos que vieram pela diáspora e de todo esse cruzo, né, esse encruzilhamento que houve a partir dessas culturas. Então, é um lugar no astral superior, né, onde encontra-se como morada dos nossos ancestrais, onde há, pelo que os relatos que nos são trazidos, né, uma correlação e, ao mesmo tempo, uma forma, né, entre isso que nós chamamos de divindades enquanto orixás e aquilo que nós chamamos de enquanto guias espirituais. Então há né, um trânsito, há uma relação que aqui na carne, na matéria, nós ainda, né, não conseguimos dimensionar. Então Aruanda seria tudo isso, essa escola, essa parte do próprio astral superior, né, essa atmosfera psíquica ligada àqueles que compuseram o que hoje nós chamamos de Brasil, né, e tanto a sua relação também com os nossos povos originários e aqueles que vieram em diáspora. Aruanda, então, um aspecto, ou é o próprio astral superior. Isso. Tem algum nome que na Umbanda que denomina o que é chamado, por exemplo, o astral inferior ou umbral na perspectiva espírita? E quais as atuações também nesse âmbito? Nós chamamos de astral inferior mesmo, né? Astral inferior. Não há uma denominação assim específica para cada cultura. Né? Os terreiros que, por exemplo, tiverem mais influências indígenas vão determinar vão denominar de alguma forma, outras com mais influência africana de outra forma, outras com influência mais espírita. Na nossa casa nós chamamos mesmo de umbral, astral inferior, né? Essa região, né, infernal, digamos assim, né? Qual a função dos guardiões ou dos Exus e de que forma que eles atuam? Isso, os Exus, enquanto falangeiros, enquanto guias espirituais, né, seriam ali emissários, né, ou próprio trabalhadores da espiritualidade que atuam no astral inferior, né. Essa é um campo de atuação dos Exus, de Pombagira, de Exumirim, Pombagira Mirim, que seriam, né, esses guias que compõem o que nós chamamos da esquerda na Umbanda. Mas para além do astral inferior, também atuam, né, em tudo aquilo que se encontra mais próximo à nossa realidade humana, as passagens, os caminhos, as encruzilhadas, né, o Campo Santo, que também é um ponto de força para nós na Umbanda, né, o cemitério enquanto um lugar, um portal dimensional. Então, essas são lugares onde os Exus atuam. Em que sentido? Na manutenção de uma ordem, né, para que
tudo aquilo não se gere um caos, na possibilidade também de, como posso dizer, né, retificações kármicas em relação a processos que se encontram-se em esgotamento, né, e também em oportunidades para aqueles que em um determinado momento estagiaram nessas regiões, aprenderam, conseguiram trabalhar, se curar e hoje escolhem estar ali para poder também auxiliar aqueles que porventura, né, enquanto um processo de desencarne, venham a habitar em um determinado momento da sua trajetória evolutiva esses bolsões. Tem algum ensinamento que você recorda transmitido por um desses guardiões? Alguns ensinamentos, muitos ensinamentos, eles estão o tempo inteiro conosco, né? Dentre eles, a própria questão referente de que ao trilharmos o nosso processo de crescimento aqui na carne, que estejamos sempre muito atentos, porque ao desencarnar, levamos para, né, embaixo da terra a quantidade de benefícios que fizemos em relação aos outros e a carga também de ações negativas que cometemos, né? Então, dentro daquilo que nos é trazido pelos guardiões, guardiãs, né, essa sempre a atenção em procurar, né, sermos éticos com os nossos comportamentos, né, em permitir com que, né, um dos grandes ensinamentos que os meus guardiões nos trazem é num processo de harmonização entre as nossas sombras interiores e a nossa luz divina que todos nós carregamos, que ninguém é 100%, né, um ser de luz, assim como ninguém é também 100% um ser trevoso, né? Todos nós carregamos essas duas forças, sombra e luz, dentro de nós, né? Bom, foi falado aqui diversas vezes, citada a palavra umbandas, e eu sei que a gente fez um Isso. episódio que a gente até trouxe um pouco disso, mas acho que vou pedir para você fazer uma síntese, né, que a gente falou sobre as umbandas lá, que falamos também sobre a origem da Umbanda, essas conexões ligadas à Umbanda. Faz uma síntese, então, disso e por que também da utilização de umbandas. Tem outros também dirigentes que já passaram por aqui também, que vêm com essa linguagem que não existe para essas linhagens, tem um conceito de que são várias umbandas e não necessariamente uma, mas fala um pouquinho sobre essas perspectivas também, para todo mundo poder ter uma clareza assim maior. Sim, nisso, muito, né? muito interessante, Samuel. Primeiro assim, né, dentro do meu processo de formação, né, e com a minha relação com as pessoas mais velhas, durante um bom tempo, principalmente no Sudeste, havia, né, até bem pouco tempo atrás, uma ideia de que a Umbanda ela tinha um marco fundador, né, que tinha sido em 1908, a partir, né, da anunciação pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então, isso era uma perspectiva muito abrangente e que fazia parte da maior parte das umbandas, pelo menos de todas as que eu frequentava, isso era tido como, né, uma visão, né, específica desse mito fundador. Contudo, com o avanço, né, dos estudos dentro do campo da antropologia, da sociologia, das ciências da religião, né, foi percebido que isso ignorava práticas espirituais que antecederam há muito tempo as práticas que eram realizadas ali pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas junto ao Pai Zélio Fernandino de Moraes, né? Porque se a Umbanda, como uma religião, ela é a somatória da espiritualidade dos nossos povos originários, dos povos que vieram através da diáspora, né, e daqueles também, dos imigrantes, colonizadores, que porventura trouxeram também a sua influência da sua fé, ela não pode ser definida como um momento específico em um determinado local. Dentro do nosso estudo, a gente compreende que isso se deu a partir de um processo de construção, e não onde há um marco institucional, né? Apesar de ter crescido, ter sido orientado a partir dessa forma. Então, aquela Umbanda que, em determinada região do país, né, havia ali, né, uma prática de um serviço caritativo, de cura e bem-estar, com uma maior influência afro, ela vai ter uma escola, ela vai ter uma tradição, ela vai pertencer
a um determinado segmento. Aquela que recebeu uma quantidade maior de influências indígenas, ela vai ter, a partir da sua configuração, uma outra estrutura. Aquela que recebeu uma influência maior do espiritismo, do cristianismo popular, ela vai se manifestar de uma outra forma. Então, querer normatizar isso e dizer, né, que existe apenas uma Umbanda, faz com que a gente ignore essas formações nesse Brasil múltiplo e plural, a partir desses encruzilhamentos, né, desses encontros que houve entre todas essas culturas, né? Então nós temos ali práticas espirituais que remetem ali muito anterior à Umbanda e que a gente percebe na Umbanda que se pratica hoje as influências origens dessas práticas, né? Então aqui eu vou citar algumas bem brevemente. Nós temos a santidade, né, que foi a primeira manifestação entre uma cultura indígena e, né, a espiritualidade de um cristianismo popular, que ela abrange ali a partir de mais ou menos 1560, há registros disso, aonde um indígena, Antônio, no Recôncavo Baiano, né, estabelece então ali um ritual, né, a partir chamado Santé, né. Então temos, com o decorrer do tempo, no século XVIII, XIX, a Cabula, né? E essa religião influenciou demais outras práticas espirituais e religiosas. Antes disso, nós tivemos os calundus, que deram origem, né, aos candomblés que nós conhecemos hoje, né? Tivemos a macumba carioca e, a partir do processo de avanço na historicidade, nós então temos a popularização do que hoje nós chamamos de Umbanda, né, a partir do momento em que esse termo, Umbanda, né, ele tem uma origem ancestral banto, onde tanto a sua prática, como as nomenclaturas, como a forma de organização do ritual, né, como as manifestações, como a influência que nós recebemos, carrega muito mais um aspecto tradicional, africano, né, indígena, do que, né, a Umbanda que se anunciou a partir do país Fernandino de Moraes. O próprio uso dos atabaques, giras de esquerda. Então, por toda essa complexidade, nós não afirmamos, né, que existe uma Umbanda, e sim Umbandas, a partir dessa composição dos grupos que foram sendo, né, instituídos, dos terreiros que foram nascendo a partir dessas influências. E a relação entre Umbanda e Jesus no caminho que você trilha? No caminho que nós trilhamos, sim. Interessante sua pergunta, Samuel, porque nós, no nosso terreiro, nós realizamos um estudo do Mestre de Jesus, temos a compreensão de que ele é um avatar, temos uma perspectiva de que ele é um avatar, de que ele foi um grande médium e de que em um determinado momento ele incorporou a própria figura, a própria arquétipo, a própria força de Oxalá, né? Junto com isso, de um Jesus mais histórico e a partir dos seus evangelhos, nós temos um estudo sobre o Evangelho Essênio da Paz, né, a partir de uma influência que nós temos também da compreensão de um Jesus oriental, né, iogue e africano. Então, essa é a nossa perspectiva de estudo. Então, nós estudamos os evangelhos apócrifos, né, o Evangelho Essênio da Paz, a partir dessa influência que nós temos também, né, da tradição também iogue, de Paramahansa Yogananda, e enfim, né, a partir dessa ligação. Então, para nós, na Umbanda que nós praticamos, Jesus, ele carrega todo esse simbolismo, e ao mesmo tempo os dois estudos que nós vinculamos são mais esses do que, né, o estudo de uma instituição, das instituições, né, ditas cristãs aí, reconhecidas e tudo mais, né. Então, carregamos também bastante influência de um cristianismo popular, né, que assim, muitas vezes não é reconhecido por esse cristianismo, essa forma de praticar, né, dessas religiões assim mais fundamentalistas. Uma das grandes queixas para quem trabalha com energia ou que de alguma forma tem uma certa sensibilidade
É uma reclamação que aparece aqui nos comentários, que é a tal da médium esponja, sabe? A mediunidade esponja, ou outro termo também que é utilizado também é um médio de transporte, Sim. de conexões, né? Como é que essa pessoa pode gerenciar essa sensibilidade e evitar tantas dores e sofrimentos e até, muitas das vezes, evitar até o convívio social por conta de influências energéticas? E no seu caso também, se você também evita alguns ambientes, se evita, que ambientes que evita em relação a essas sensibilidades energéticas? Sim, eu tenho dificuldade, sim, Samuel, em estar em ambiente com muitas pessoas, né, de aglomerações, aonde há, sabe, assim, uma atmosfera de muitos, assim, excessos, né? Então, eu tenho sensibilidade mesmo, né? Para um médium que é esponja, assim, sendo que ele tem a compreensão do seu processo de mediunidade, dentro da minha perspectiva, tem que estar sempre no chão do terreiro, ou trabalhando a sua energia de alguma forma, né? Por quê? Porque essa absorção, ela ocorre muitas vezes de forma involuntária, apesar de que a gente sabe que existe, né, um processo de sintonia, né, mas muitas vezes ele realmente, o médio esponja, ele acaba absorvendo uma série de cargas, e a questão não é o processo da absorção, é essas energias permanecerem e reverberarem. Quando ela está com uma prática espiritual regular, essas energias, do mesmo jeito que elas são absorvidas, elas se esvaem, elas são transmutadas, elas são encaminhadas. Agora, quando esse bendito não faz absolutamente nada para a sua vida, aí começam os processos de adoecimento, né, de bloqueios energéticos, couraças, e aí por diante. Então, um médio esponja tem que estar sempre atento a, né, estar trabalhando as suas energias, trabalhando os seus chakras, realizando processos de interiorização, né, conseguindo dar um direcionamento para essas forças, né, que de alguma forma prejudicam o seu metabolismo energético. Então é muito necessário, e para isso o conhecimento, tomar banho de ervas, fazer suas práticas de oração diária, estar sempre que possível em contato com a natureza, né, para que a partir disso também, né, a própria natureza realize o processo e faça essa troca energética com esse que possui essa característica. O seu casamento foi realizado em um terreiro? Meu casamento não, foi realizado entre eu e minha companheira em um ponto de força ali, somente na nossa presença mesmo, mas já realizei casamentos em terreiro, sim. E como é que foi esse? Já fiz 3 ou 4 casamentos. Poder dar a bênção para um filho, uma filha de fé dentro de um espaço sagrado, diante de um altar, é muito, muito primoroso, né, Samuel? E a gente tem, então, a capacidade de ali estar vinculado, né, a partir daquele ambiente ritualístico, às próprias forças da natureza, né, onde ele se manifesta, e a partir, geralmente, um casamento dentro da Umbanda com filhos e filhas que são umbandistas, né, ele transcorre a partir de toda uma ritualística, onde vai se cantar para a coroa, do que chamamos do noivo, para a coroa da noiva, onde vai vir um orixá da coroa de cada um, fazer a sua dança ritualística, abençoar, onde vai vir um guia espiritual e ali cruzar, abençoar, onde ambos vão trocar os votos, como em qualquer religião, né, e onde ali vai ser coberto com a partir da egrégora espiritual que ali se encontra, né, desejando ali um caminho de prosperidade e abundância na vida desse casal. Uhum. Uma palavra que você tem usado bastante, pelo menos agora aqui nessa entrevista, é o cruzamento, encruzilhadas, conexões, que é um ponto de força. Que ponto de força é esse? Há vários pontos de força, né? Há os encruzilhamentos de saberes, quando as trocas de saber, elas se encontram e aquilo que um grupo carrega e às vezes o outro grupo carrega, se trocam e gera-se uma outra coisa. Há o encruzilhamento, né, de que nós utilizamos para substituir o termo de sincretismo, por exemplo,
e a esses encruzilhamentos a qual você se refere, que são os pontos de força da natureza, onde as energias se encontram, então as encruzilhadas no caminho, encruzilhamento, né, ali nas dimensões vibratórias entre o mar e a areia, é um outro encruzilhamento, uma ilha que se encontra dentro do mar, né, um ponto de força, por exemplo, na natureza, enquanto as águas de 2 rios se encontram, enquanto a água do rio e do mar se encontra, tudo isso são encruzilhamentos, né, acabam sendo assim, encruzilhamentos vibratórios, que a partir da sua junção não é nem mais uma coisa, nem a outra, sem deixar de ser as duas. Uhum. Qual a diferença, já que a gente está falando de cerimônia, falando de casamentos e de trazer esses ritos, né? São ritos de passagem. Sim. Mas qual a diferença entre um batizado na Umbanda e a feitura da cabeça, por exemplo, em outras religiões afros, como o candomblé? São ritos que têm, na sua essência, né, muitas similaridades, e cada um vai organizar a partir da sua forma. O batizado da Umbanda para um filho de fé, ele é um rito iniciatório, assim como a feitura de cabeça para um filho num candomblé também é um rito iniciatório. Exatamente, são os ritos de passagem. E aí há semelhanças no sentido de afirmar no caminho que ele escolheu, né, receber as bênçãos daqueles que vêm mais anterior, realizar um processo ritualístico consagrado no tempo, né, o neófito, né, conseguir então a partir desse processo se sentir um iniciado dentro daquela prática espiritual que ele realiza. Então há muitas similaridades, a essência é a mesma, Samuel. O que muda muitas vezes é a forma como é praticado de acordo com a fé que é realizada. Uhum. A forma como também a pessoa ela descobre ou desperta para aquilo que a gente perguntou lá atrás, que ele é um filho de um determinado santo. Então, traz para a gente também essas maneiras com que a pessoa desperta para, olha, você é filho desse orixá ou dessas energias. Isso, a partir daquilo que ele manifesta enquanto características na sua personalidade, né? É similar um pouco à questão, né, dos signos, né? Então, contudo, né, eu acredito que a forma mais assertiva de uma afirmação de se eu sou filho desse orixá ou daquele orixá, ainda é a partir do Merili de Logum, que é o jogo divinatório a partir dos búzios, né? Então, por quê? Porque isso carrega uma, né, tecnologia ancestral, eu já usei esse termo também, já hoje bastante numa outra live, que está consagrada a partir de uma egrégora onde aquilo que vai ser revelado, né, e essa ritualística, ela tem toda uma ciência por trás disso. Então, isso vai indicar com mais assertividade se a pessoa é filho desse orixá ou daquele orixá, e a partir também de um processo de conhecimento que a pessoa obrigatoriamente precisa, né, desenvolver. Porque o que adianta você saber que, por exemplo, você é filho de determinado orixá, se você não sabe as características desse orixá, os arquétipos que ele, né, os atributos que pertencem a ele, o que você vai fazer com essa informação, né? Então isso tudo tem que ser associado sempre a um processo de autoconhecimento que permite com que, a partir disso, eu tenha a compreensão daquilo que me constitui. Então eu sei os desafios que vão me aguardar na minha vida, eu sei os caminhos que eu posso ter, eu sei que eu tenho tendências a determinadas coisas ou a outras coisas, que eu tenho que tomar cuidado a partir, né, da minha personalidade em determinadas situações, evitar determinadas, né, condicionamentos e assim por diante. Uhum. Algumas tradições xamânicas vão atribuir nomes, tem ritos iniciáticos e iniciações específicos, né, cerimoniais, em que a pessoa recebe o nome, e esse nome não necessariamente ele é um nome da essência do que ele retrata, mas daquilo que ele veio para, como desafio para manifestar. E aí a pessoa ela escuta o seu nome como um lembrete de que ele está, que ele veio para desenvolver, né? E também tem sim
como você acabou de trazer, outras pessoas que recebem outra tradição, que recebe uma qualidade, um nome específico, que é aquilo que já reverbera na essência. Na essência, perfeito. Isso seria esse desafio, o orixá de frente, Samuel. Aquele que ele veio como orixá de frente, né? Ele carrega ali, por exemplo, uma pessoa que carrega o orixá de frente como Yansan, no meu caso, né? Tem ali os seus desafios de trazer algum processo de inovação, direcionar e auxiliar pessoas a encontrar caminhos, né, contornar situações como o vento faz, e em determinados momentos ser aguerrido, tirar a espada, né, e ordenar, né. Então, desenvolver essas habilidades é o campo daquele que nasce, por exemplo, com uma Yansan de frente, né. Mesma coisa no Oxóssi, um filho, ele nasceu como filho de um orixá como Oxóssi de frente. É uma pessoa que naturalmente vai ter uma habilidade para conhecimento, que vai gostar de explorar as coisas, que vai ter um senso, ou vai precisar desenvolver um senso de solidariedade no sentido de sair do seu egoísmo, da sua zona de conforto, para se sacrificar em benefício a algo maior e trazer os resultados dessa ação compartilhando com as pessoas. Então, está totalmente alinhado, Samuel, as coisas que você traz, meu irmão, em relação a essa questão do xamanismo, porque a Umbanda também pode ser considerada uma religião xamânica, né? Por falar nisso, tem uma frase que é atribuída também a essas conexões com os orixás e com. Não sei se vocês estão vendo agora, mostra que a mesa aqui, tá lá, tá vendo a mesa aqui que a Gabi também colocou, né? Que é essa ideia de que sem folhas não há culto aos orixás. O que você pode falar então sobre as plantas e o poder dessas plantas também nessa atuação energética? Isso, exatamente, existe essa máxima, né, Kocieuê, Kociorixá, sem erva não há culto ao orixá, porque as ervas estão, primeiro, né, o ser vegetal, eles são irmãos muito mais antigos do que nós, né, antes de caminharmos pela terra, os vegetais eles já se encontravam há milhares de anos, isso significa que ele carrega uma memória, que ele carrega uma sabedoria, que ele carrega um poder de atuação e de cura. Como as religiões, elas são esse espaço, né, de reconexão com o sagrado e ao mesmo tempo de vivências com aquilo que existe de divino, elas nos possibilitam a partir, né, das suas características, essa conexão de uma forma mais forte. Cada planta carrega um axé principal, né, carrega uma característica energética mais específica. E é a partir dessa característica energética que se institui pelo seu formato, pelo seu aroma, pelas suas propriedades medicinais, né, pela sua composição fitoquímica, que vai fazer com que determinada planta seja associada a um determinado orixá. Dentro do culto de orixá, elas estão presentes em todos os ritos, no processo de lavagem de cabeça, que são os amacis dentro da Umbanda, na defumação, que é o rito de limpeza e purificação, nos cachimbos das entidades, né? Ela está ligada também à constituição dos instrumentos, objetos de poder, como por exemplo o maracá, né, que são feitos de elementos natural, nas contas a partir das sementes de que cada guia corresponde, enfim, então é isso, sem erva num chão de terreiro, né, diz que não há culto ao orixá por conta de toda essa importância que representa o elemento vegetal, que está, né, também segundo os nossos ancestrais, para nos contribuir para o nosso processo evolutivo, nos ajudando a nos curar em todos os sentidos, físico, energético, espiritual, mental e emocional. E aí, há aquelas plantas que carregam um potencial mais curativo, aquelas que carregam um potencial, né, mais, por exemplo, de esgotamentos de energia, aberturas de caminho, né, e que atuam mais num campo específico energético. E há as plantas, que chamamos de plantas professoras, as plantas de poder, que abrangem aí um mistério muito maior, né, de dimensões aí vegetais, assim,
incríveis. A gente já vai entrar nas plantas de poder, mas eu quero voltar um passo antes, que é Sim. um ensino de uma defumação para quem está nos acompanhando, para poder fazer em casa nessa limpeza energética que você recomenda. Sim, eu recomendo primeiro assim, se a pessoa tem um canteirinho de ervas, utilize as ervas que ela tem no canteiro, se forem ervas aromáticas ou não. Por exemplo, tem um canteirinho com arruda, manjericão, guiné. Então, pegue com a licença e reverência, peça licença àquele ser vegetal, colha alguns galinhos ali, né? Deixe esses galinhos secando à sombra durante um tempo. Depois que eles estiverem seco, né? Faça uma evocação, uma oração para as forças divinas vegetais que sustentam o ser vegetal. Dentro da Umbanda, nós evocamos a força de Ossain, nós evocamos a força, né, de Pai Oxóssi, por exemplo, e ali, como que eu posso dizer, corte essas plantas que já estão secas, ou triturem elas, façam com que ela fique assim da forma mais homogeneizada possível. E ali, então, diretamente em um recipiente, que pode ser, por exemplo, aqui, ó, um coetézinho, um coco, né? Ou um alguidar, né? Um alguidar pequeno, você pode depositar essas folhas e com simples maçarico, você ali, então, começa o processo, né, de combustão, soprando nesse coeté, junto com as ervas, vá intencionando o processo de limpeza, iniciando, se for um processo de limpeza, dos ambientes mais internos da casa, da moradia, para a porta de fora da casa, simbolizando que está sendo recolhido tudo aquilo e direcionado para fora. Se for uma limpeza para atração de prosperidade, abundância, de boas relações, faça o contrário. Inicie essa defumação da porta de entrada, convidando o axé e as boas energias a entrarem em sua casa, realize esse processo, né, em sentido horário, e no final, sendo o último ponto, o mesmo lugar onde você iniciou, em agradecimento. Então, essa é uma forma da gente poder fazer. Caso não tenha, então, um canteirinho na sua casa, né, pode escolher algumas determinadas ervas ali num empório, num lugar onde venda ervas confiáveis que podem ser utilizadas para ingestão como chá, porque essas que carregam a maior quantidade de energia de axé, e ali então combine, por exemplo, salve alecrim e alfazema, né, uma combinação muito rica que vai proporcionar uma elevação do padrão vibratório do ambiente, ao mesmo tempo uma limpeza, uma energia e uma sensação de calma e tranquilidade. E rosas brancas? Rosas brancas um dos elementos universais dentro da Umbanda. A gente já pode oferecer para todos os orixás, inclusive para a esquerda. Muitas pessoas falam, mas na esquerda não é só, né, cores mais escuras. Não necessariamente, né? As rosas brancas, ela pertence muito a essa vibração de Oxalá, né? As rosas são uns mistérios, as flores são um mistério em si na natureza, né, Samuel? Pela sua própria constituição, pela sua forma, né, pelas mandalas que formam e por a forma como ela absorve. A rosa branca, por estar ligada muito a Oxalá, muito a Iemanjá, né, também, ela carrega esse aspecto de paz, de serenidade, de equilíbrio e de conexão com as forças superiores. Uhum. Esse daqui é um clássico. Fala um pouquinho dele e como se pode preparar banho de canjica. Banho de canjica, é isso. Banho de canjica, nós pegamos a canjica branca, geralmente, né, que adquirimos aí no comércio mesmo, colocamos um punhado ali, como uma água. Eu gosto de usar água mineral, tá, Samuel, para os banhos, mas também aproveito os momentos de chuva para colher água de chuva, né, e há outras águas que possamos utilizar também. E na impossibilidade, a água da torneira mesmo, né. Coloque ela de molho, de um dia para o outro, preferencialmente, coe essa água, fazendo com que a parte, né, sólida ali, você possa utilizar de repente para fazer a própria canjica, e com essa água que foi coada, ela já vai carregar então ali uma vibração. Você pode utilizar ela in natura, pura, dessa mesma forma, sem misturar nenhum elemento, ou você pode combinar com ervas, você pode combinar com outras essências, por exemplo, uma essência de alfazema. Você pode colocar ela também, macerar com ervas frescas,
né? E ali você tem ali um poderoso banho quando você intenciona, quando você pede, quando você se relaciona com o elemento, não simplesmente fazer por fazer. E ali consagrando ele a algo maior, a uma força que cada um acredita, né? Se a força de orixá, de guia, ou se não for da tradição das religiões, né, afro-ameríndias brasileiras, há uma força superior, pedindo que abençoe aquele preparo, para que no momento em que se estiver se tomando ele, derramando ele da cabeça aos pés, sempre após o banho de higiene pessoal, né, esteja sendo então absorvido pelos chakras essa vibração energética elevada com a qual foi preparado. Muito bem, várias dicas para vocês que estão nos acompanhando aqui. Olha, mostra mais uma vez aqui a mesa aqui que ele trouxe também até o atabaque. Será que vai ter um canto hoje? Canto. Será que vai ter? Aguarde vocês aí. Mas fala um pouquinho, Diego, que a gente não entrou nesse tema, mas deixar esse pequeno espaço mesmo, que é o que a gente tem aqui hoje, Sim. sobre as plantas de poder, né? Certo. Plantas de poder não é um fundamento da religião de Umbanda, Samuel. Na verdade, elas vêm muito a partir da influência, né, dos nossos povos originários, né? Ela vem muito da influência também, né, dos povos africanos, né, da diáspora, que milenarmente se utilizam as plantas de poder para proporcionar, né, estados expandidos de consciência e a partir disso conseguir ter acesso, né, a informações, a insights, né, a orientações e também a adentrar muitas vezes, né, a realidades, dimensões vegetais que não conseguimos fazer sem a ingestão delas ou somente a partir de processos, né, de meditação ou de processos outros de expansão de consciência conseguimos alcançar ali graus semelhantes, mas ela é um veículo condutor, um expansor de consciência, elas são, né, elementos que nos proporcionam e nos possibilitam a entrada em dimensões, em realidades a qual no dia a dia não conseguimos e a partir disso ter acesso a informações, né, a situações que na condição ordinária não são possíveis ser realizadas. Então, elas não estão dentro da ritualística de Umbanda propriamente dita, mas muitos terreiros, né, utilizam em ritos paralelos, não em giras públicas, até porque para a consagração de plantas de poder independente de qual seja elas, há necessidade de preceitos específicos para cada uma delas, né? E esses preceitos são os processos de preparação. E também há restrições de pessoas que não podem realizar a consagração, principalmente quem tem problemas psiquiátricos, quem está em tratamento, quem está tomando remédio, há grupos de risco porque elas, né, podem, então, a partir disso, desencadear processos que não vai permitir uma integração da experiência, e sim uma dissociação ainda maior do problema que ela enfrenta se ela não estiver preparada ou se ela não estiver em condições para poder realizar o seu uso. Uhum. Tem algumas linhas de pensamentos e de práticas religiosas, como a Umbanda, entre outras, que têm uma conexão específica, né? Quando se fala de ayahuasca, você tem a barquinha, né, do vegetal, tem o Santo Daime, entre outras conexões. Uhum. Mas eu quero que você traga um pouquinho, na verdade, da sua experiência. Qual foi uma experiência para você que foi muito marcante com enteógenos, com a planta mestre, com a planta de poder, e que pode ser algo interessante para compartilhar com quem está nos acompanhando? Todas as experiências com os enteógenos, principalmente com a ayahuasca, com Samuel, elas são muito intensas, né? Porque elas nos remetem, não à toa, né? Uma das traduções de ayahuasca é o chicote da alma, né? O vinho da alma, né? O vinho dos mortos, porque ela nos tira da nossa capacidade ordinária de controle em relação ao nosso próprio ego e nos mostra, né, de uma forma muitas vezes nua e crua, aquilo que realmente somos ou aquilo que precisamos trabalhar. Uma experiência muito marcante, nunca dividi isso, Samuel, dividi pela primeira vez aqui, né,
eu já estava dirigindo trabalhos espirituais há algum tempo, né? E toda vez para mim, quando eu vou participar de um rito com ayahuasca, quando eu vou conduzir um rito com ayahuasca, ou quando eu vou participar, sempre sinto um frio na barriga, sempre sinto, né, uma certa apreensão, todas as vezes, né? E eu já consagro, né, de ayahuasca, né, já há mais de 20 anos, né? Com regularidade, aí desde 2010, uma vez ao mês, pelo menos, eu faço a consagração, né? Então, são pelo menos 15 anos aí direto. Eu já estava dirigindo trabalhos espirituais já com a medicina há algum tempo, e foi o primeiro trabalho espiritual que eu fui realizar. Nós havíamos mudado de casa, a gente começou o terreiro no fundo da casa de uma irmã, passamos para então, né, um crescimento ali no grupo, alocamos um espaço, o espaço já estava sendo trabalhado como terreiro, e ali então eu consagrei, né, da ayahuasca. Havia sido um processo de preparação para esse rito muito difícil, eu já estava muito desgastado, e quando eu consagrei ali no primeiro trabalho que estava dirigindo, com pessoas novas, casa cheia, eu não tive condições naquele momento de dar conta desse grau de responsabilidade. A medicina ordenou, né, para mim que eu deitasse na esteira de Taboa. E ali, né, nós temos que nós chamamos ali de enfermaria, né, para os trabalhos de medicina, que é o lugar onde as pessoas que precisam passar um processo mais difícil, deitar, vão. Coloquei o meu irmão, que também é uma pessoa preparada, né, para condução de trabalhos, no meu local, e ali eu fui me deitar. E nesse momento, Samuel, eu senti, primeiro, né, que naquele momento, a dificuldade de abrir mão e confiar, que precisava ser realizado algum tipo de trabalho ali comigo, uma cirurgia espiritual, algo nesse sentido, e eu muito preso ali, experiência, segurando, tentando não desmaiar, apagar, o que não acontecesse nada. Naquele momento, então, eu ouço uma voz dizendo: entrega, se entrega, né? Se entrega, deixa, tá tudo certo, tá tudo sob controle, né? Você não vai morrer. E ali, então, eu ouvi, né, não sei se em deslocamento mental ou a partir do meu corpo espiritual, né, que eu estava em uma enfermaria. Nessa enfermaria, então, passei por alguns procedimentos ali, médicos ali, a qual eu não me recordo, né, porque eu não conseguia ter acesso visual a essa experiência. E nesse momento, eu me vi morrendo, Samuel, né, eu me vi enterrado a 7 palmos abaixo da terra, né, e olhei para cima, e eu sentia a sensação da terra me cobrindo o meu corpo. Nesse exato momento, então, a minha consciência se vai, e ela, numa situação, eu vejo um chão de terra bem vermelho, um local lá no fundo de pessoas, todas, maior parte negras, vestidas de branco, né, realizando algum tipo de cerimônia. Quando eu me aproximo, né, eu vejo um negro muito alto e forte, grande, né, que provavelmente era o líder daquela comunidade, se aproximando de mim. Conforme ele se aproximava de mim, ele foi se curvando, até se tornar um preto velho na minha frente. E nesse momento, nós estabelecemos ali um diálogo, e a partir dessa experiência, depois eu descobri quem ele era, que é o nosso guia-chefe do nosso terreiro espiritual, nosso vô Benedito de Angola, que ali naquele momento me fez passar por essa experiência de morte. Então, depois de determinadas orientações, eu consegui voltar para mim, e ali eu voltei na esteira de Taboa e conduzi o ritual. Então, eu tenho isso como uma experiência muito significativa e marcante de morte e renascimento, porque dizem que um verdadeiro xamã só é um xamã quando ele passa, não que eu estou me colocando nessa condição, Samuel, mas quando ele passa por esse processo, né, de morte e renascimento. Então, foi uma experiência muito significativa que eu divido aqui com você e com o público aqui em geral. Antes disso, tinha um encontro nesse mesmo período, antes de eu sair, porque eu me acordei, saí da enfermaria, me lembrei agora, me acordei numa cabana, né, feita de palha e com chão de terra. E nessa cabana feita de palha e chão de terra, havia uma presença
na minha frente, que não falava absolutamente nada, e eu em desespero, gritava, chorava, perguntava onde estava, e ela só permanecia ali. No momento que eu silenciei, eu consegui então ajustar minha visão, e ali eu vi, né, um ser vestido de palha, e ali eu identifiquei como Pai Obaluaê, Pai Omolu. E aí então ele me convida para sair dessa cabana, e ao sair eu vejo a roda das pessoas, vejo esse negro se aproximando, se tornando um preto velho, à minha frente, tendo ali uma prosa comigo. Uhum. Nessas experiências, essa foi especificamente com a planta mescla Ayahuasca. com a ayahuasca, né? Isso, sim. E tem alguma experiência que você teve sem a utilização da ayahuasca, uma experiência fora do corpo e que você gostaria também que pudesse compartilhar, que traz também alguma conexão interessante? Sim, sim, Samuel. Quando eu era adolescente, até uns 17 anos, as minhas experiências fora do corpo, elas eram mais marcantes, assim, eu me rememorava mais das experiências, né? Então eu tive algumas experiências, Samuel. Nessa época, nessa fase, né, a primeira experiência muito marcante que eu tive foi eu acordando num lugar que era um deserto, mas não era eu nunca estive num deserto, né, e eu olhava, eram montanhas gigantescas, um sol árido e uma criança, um curumim, um indígena, mas não um indígena como o nosso, assim, era um indígena que aparentava um aspecto mais mexicano. Ele chega, se aproxima de mim e fala, vem cá, e aí eu, lúcido, percebo, olho ao redor e eu vou. E na hora que ele me convida para ir, ele fala, ó, tá vendo? Você precisa iniciar seus estudos a partir dessas leituras. E ele me mostra ali alguns livros e eu volto pro corpo, né? Então essa foi uma experiência fora do corpo, e ali, dentro dos livros e das coisas que foram orientadas ali, né, eu fui atrás e descobri a obra do Carlos Castanheda, sem nunca ter, né, ouvido falar sobre isso. Outra grande experiência marcante fora do corpo que eu tive eram as experiências em que eu acordava trabalhando incorporado fora do corpo, né? Então eu tomava lucidez, sentia uma presença comigo, como se eu estivesse num terreiro, e quando eu olhava, eu estava num ponto de força, né, da natureza, próximo a uma cachoeira, numa mata, e ocorrendo trabalhos espirituais, de resgates de irmãos que estavam, acredito que vindo dessas regiões mais umbralinas, passando um tempo ali, né, e as entidades que estavam junto comigo, fora do corpo, estavam trabalhando, e entidades comigo trabalhando incorporado, né? Então foram experiências muito marcantes, essas experiências, Samuel, né? Uhum. E hoje eu tenho grande dificuldade, assim, eu lembro de trechos, né, das minhas experiências, mas não consigo ainda rememorar. Eu fiz um acordo também, de um determinado momento, que se eu estivesse atrapalhando fora do corpo, que muitas vezes a gente mais atrapalha conscientemente e lúcido do que a gente ajuda, que eu pudesse então, né, não estar lúcido, e para que o trabalho pudesse ser realizado. Acho que já está na hora de refazer esse acordo e pedir um pouquinho de lucidez para poder lembrar as experiências. Porque muita gente me diz, Samuel, que sonhou comigo, ou que teve projeções, eu estava ali presente, inclusive uma querida irmã agora, recentemente, descreveu que estava num trabalho espiritual ali comigo, e ela é uma projetora mais consciente, e eu falei, não, de fato, pode ter ocorrido. Uhum. Agora, vou voltar a uma coisa mais prática e mais assim, relacionada ao que a gente está falando antes, que é as encruzilhadas. Sim. Qual a consequência de uma pessoa mexer, ou interagir, ou pegar as oferendas que estão ou que ficam nas encruzilhadas? É sempre um risco, né, Samuel? Primeiro que você não sabe que força que está sendo evocada ali, né? Que força que foi oferecida, foi ofertada. E elementos carregam vibrações. Então, assim, é muito arriscado. Existe, né, aquela questão de agravantes e atenuantes, né? Se a pessoa não tem consciência, eu acredito que as reverberações serão menores. Agora, alguém que vai profanar algo, ou alguém que vai simplesmente pegar para querer tirar algum tipo de benefício, pode ter consequências complicadas, como adoecimentos, né, fechamentos de caminho,
Inúmeros de processos que podem estar acontecendo, como também levar, né? Se for um médium esponja, aí então levar uma quantidade de irmãozinhos juntos aí para sabe-se lá onde, sabe-se lá para, né, com quem. Por falar em elementos, vamos falar sobre finalidades, porque isso também é uma questão interessante ligada aos processos e que algumas pessoas tendem a questionar. Qual a finalidade da utilização, por exemplo, do charuto, da bebida, do álcool, do carvão? O que esses elementos eles trazem, representam e o que eles contribuem energeticamente? Sim, é isso. Como tudo na matéria, né, é energia condensada, né, Samuel? Então, por exemplo, vamos pegar a bebida, que é uma coisa bem controversa, né? O marafo, né, a cachaça, a cana, o que ela tem ali, né? É uma composição que ela está ali na sua essência, é a cana-de-açúcar, que carregou a energia da terra, carregou a energia do sol, carregou a energia do céu, né, tem um aspecto ali que em um determinado momento foi doce e traz o fogo em si, né? Traz a volitização, permite com que a energia ela se torne, né, fluida de uma forma muito específica e realiza a partir dessa combinação alquímica, né, a partir do momento que ela é intencionada, utilizada por aqueles que detêm essas sabedorias, né, dessas tecnologias que são os nossos guias espirituais, ela pode ser utilizada para realizar processos de limpeza, para diluir cascões energéticos. Ela pode ser utilizada, como eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo também, para como se fosse quando a gente tem que fazer aquele exame, como é que é, de contraste, sabe? Utilizando nesse sentido da entidade dar para o consulente, que não tem uma restrição, o consulente bebe e a partir disso se consegue mapear ali o campo energético do consulente. Isso é uma das formas de utilização. Quando a gente usa elas nos padês, por exemplo, né, nas firmezas, né, o álcool, né, o oti, né, como é conhecido nas regiões afro, ele traz essa energia de que a gente não esqueça de dar risada da vida, da felicidade, da alegria, mas não em excesso, né? Então também carrega esse aspecto. O mel, né, um aspecto agregador, de tornar a vida doce, da gente não esquecer da doçura da vida, daquilo que nos agrada, porque o tempo inteiro nós estamos fazendo coisas assim que não nos agradam por obrigação, né? O mel ele remonta essa questão daquilo que nos agrada, daquilo que é doce, né? Koscielny, Koscielorixá, mas também, não sei se seria correta essa frase, Koscielny, Koscielorixá, sem água, não tem culto orixá também. Sem a água, elemento universal de purificação, né, no chão do nosso terreiro, onde está presente em todas as quartinhas, todos os fundamentos, diversos tipos de água nós utilizamos, né? Então, assim, a água mineral, água da fonte, carregando aquela vibração mais de nanã, né, mais da purificação, de matar a sede do nosso conhecimento, sabedoria. Uma água da chuva, carrega uma vibração de Ansan, movimento, proteção, descarrego, né? Uma água do mar que traz e remete ao líquido amniótico, né? Dentro do útero gerador da grande mãe da vida, que é Iemanjá, das nossas mães, que carrega também esse processo de limpeza, carrega esse processo de harmonização, e assim vai, assim por diante, né? O carvão que você falou, né? Elemento ali mineral, ou pode ser vegetal ou mineral, depende do carvão que nós estamos utilizando, né? Elemento absorvedor das energias negativas, de combustor, que a gente utiliza para fazer, então, as defumações, né? Algum outro elemento que você vai perguntar? Charuto. O charuto, isso. O poder do tabaco, né? Tabaco como planta de poder, não para gerar estados alterados de consciência, apesar de gerar também, né? Mas de realizar, o tabaco, ele é um grande eliminador de miasmas, parasitas astrais, bactérias. Ele consome, por ser uma erva quente, ele consome essas energias enfermiças, né? E a partir do momento em que ele também é insuflado, ele é colocado, ele é soprado
vai além do próprio elemento, a intenção que está sendo depositada ali naquele gesto a partir da entidade. Vamos voltar para a cachaça, porque eu quero trazer aqui uma conexão mais popular. Tem algum fundamento do espiritual, ou alguma coisa que está por detrás, por exemplo, do gole para o santo? Tem fundamento, assim, eu acho que a gente, não sei se em algum momento a gente falou disso, né, ou foi com o professor Wagner que eu falei, mas sim, é uma prática que antigamente, né, dentro dos nossos povos, da cultura dos nossos povos originários e também dos que vieram, né, de África, oferecer aquilo que existia de melhor para a terra, né? Então, como, né, a cachaça, num determinado momento, né, ela exige um certo trabalho e ela também possui ali, né, uma questão, enfim, né, de status, alguma coisa, o oferecimento do gole para o santo é oferecer, né, o alimento, aquilo que existe de melhor para a terra, no sentido de que aquilo que vai do melhor que você está oferecendo vai voltar para você de melhor também. Então, esse seria o fundamento. As pessoas fazem isso de uma forma aleatória, hoje, sem essa compreensão. Mas a origem desse ato, desse gesto, né, está vinculada aí a essas práticas ancestrais. Uhum. Quer falar alguma coisa sobre os elementos? Esses elementos, assim, bem síntese mesmo, que a gente já está extrapolando. Aqui são basicamente alguns elementos básicos que a gente carrega, né? As quartinhas e os tipos de quartinha, onde a gente coloca a água, né, e as pedras, né, de cada força, de cada orixá, que porventura, né, faz com que se crie um campo energético de proteção para o médium, né? Então nós temos as quartinhas com asa, que são femininas, e as quartinhas sem asas, que são masculinas, né? Aqui nós temos maracá, que é um instrumento de poder, né, e que é utilizado nos processos de limpeza, purificação, conexão, abertura de portais, manutenção de ritmos. Nós temos alguns tipos de cachimbo aqui, né, então nós temos um cachimbo de angico, que por si só já é considerado também, né, uma erva sagrada, uma planta, uma árvore sagrada, para os nossos originários ali da região do Nordeste. Nós temos outro cachimbo de uma madeira que eu não sei dizer o nome, africana, aqui utilizado pelo Preto Velho. Nós temos outro cachimbo ali, Cariri Chocó, né, também que proporciona essas ferramentas, né, tudo são ferramentas, tecnologias de cura. Nós temos aqui um brajá, que é a composição de diversas guias aqui multicoloridas, que pode ser tanto um elo de ligação do filho, de filha de fé, com... que se eu levantar os cachimbos, eu acho que mostra aqui na frente. Esse aqui é o brajá, esse aqui de colorido. Vocês estão vendo a cor azul, verde e rosa. Exato. Não estão vendo ali. É o que está fazendo um círculo. Isso. E esse brajá, ele serve tanto como uma conexão, quanto um instrumento de proteção energética, como um elemento de trabalho, né, por formar realmente esse círculo, por ter toda a representatividade de algumas cores, né, que nós temos o alguidar, onde realizamos, né, as entregas, as oferendas, os padês, que é constituído de barro, simbolizando, não à toa, não só por ser um elemento biodegradável, mas sim simbolizando também essa própria questão da formação do barro, né, enquanto elemento constituinte, enquanto elemento formador. E as velas das múltiplas cores, né, a qual aqui nós temos o elemento sagrado, a pemba, né, as pembas ali que nós falamos, né, anteriormente em outras entrevistas também sobre a pemba encarnada, né, que é quando ela passa pelo processo de consagração, que abre e risca os espaços mágicos, os pontos riscados, a partir da magia, né, da grafia sagrada dos guias e orixás, né, e é isso, amor, e temos aqui, né, um companheiro que nos acompanha no decorrer dessa jornada, que é um tambor, né, o tambor dentro das práticas xamânicas, dentro das partes tradicionais, dentro dos povos originais, os múltiplos formatos e formas de tambor, ele carrega, então, né, também ali uma multiplicidade de ações que fazem com que, né, o rito dentro da Umbanda, o rito dentro do xamanismo, o rito dentro das tradições, ele ganhe, né, corpo a partir
do verbo, do movimento e do toque. Eu acho legal a gente fechar, então, com um canto, mas antes ainda, olha lá, Rosário Mata Santa. Que aí as pessoas se informam sobre as atividades que você desenvolve, Como as atividades que nós realizamos lá na casa, nós temos um curso, uma formação contínua, né, que não tem assim um começo, meio e fim inicialmente, mas é continuado, de desenvolvimento mediúnico, espiritualidade, teologia de Umbanda, né. Nós temos as nossas giras públicas de atendimento gratuito a cada 15 dias de sexta-feira, onde a gente acolhe a comunidade para participação dos rituais. Nós temos palestras, nós temos cursos, nós temos também vivências com outras práticas espirituais que compõem, né, o que a gente tem influência, ou que a partir dessa linguagem universalista que nós temos também, temos a possibilidade de abranger, como a cultura Rastafari, como os nossos irmãos da cultura, né, dos povos originários, né. Nós temos eventos também para arrecadação de campanhas e doação, né, para instituições que sustentam trabalhos aí voluntários junto aos nossos irmãos animais. Então há sempre ali muita coisa. Temos as rodas de conversa feminina, né, os círculos femininos, né, conduzido ali pelos trabalhos desenvolvidos com as mulheres, e os nossos trabalhos de medicina, né, que nós chamamos trabalho com as Sagradas Medicinas da Floresta, que ocorre também de forma aberta, uma vez por mês, sempre o último sábado do mês, Samuel. Isso é um pouco dessa... Maravilha. Então, você que nos acompanhou, já sabe, os dados passou aqui na tela, aqui, ó, Rosário Mata Santa, no Instagram, e você consegue lá todos os links para as atividades. Agradeço a vocês todos também. Curta, compartilhe esse vídeo, essa conexão, se você achou interessante. E se inscreva lá no Clube Consciência no WhatsApp para receber avisos das atividades que ocorrem na TV, porque é muito conteúdo que são compartilhado por aqui, tá bom? Novidades está crescente aqui, viu? Vocês estão gostando das novidades? Quem já está no Clube Consciência, veja lá e dá um ok, um curtir, um joinha, e deixa aqui também o que você está gostando também lá do clube, né, de estar acompanhando também essas nossas transmissões, essas estreias. Agradecer mais um dia, que foi um dia interessante aqui, vamos dizer assim, de ritual para a Gabriele, né? Um ritual, foi bem interessante. Então, iniciático, um ritual, né? Iniciático para a Gabi, tudo bem, ela inclusive com uma dieta específica de hoje também, que é jejum, é o nome da dieta. Mas passamos inclusive do horário aqui, mas espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida. Então, vou ficando por aqui, agradeço aqui ao Diego pela disponibilidade. Então, a mensagem final é fechar com um canto. Fechar com um canto. E aí você fecha com uma palavra para saber, porque depois vem uma vinheta, não entra mais. A vinheta já sobrou um axé, alguma coisa assim, aí já... Tá ótimo. Canto primeiro ou falo a palavra primeiro? Você sentir. Isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aqui do irmão Samuel me possibilitar vir aqui transmitir um pouco do nosso conteúdo, do nosso conhecimento, aquilo que a gente vive no dia a dia. Espero que possa ter agregado as pessoas que estiveram conosco até agora, lembrando sempre de colocar todos os filtros em relação às coisas que eu falo também, né, sempre parafraseando também, né, meu querido amigo, professor Wagner, né, então é isso, sabe, o que a gente traz é a nossa verdade, mas não é a verdade absoluta, né, então, que sempre que porventura agregou, muito bem, não agregou, não tem problema, coloque ali o seu discernimento para que a mensagem, ela não cause nenhuma irritação a nenhum ori. Agradeço os ancestrais, as forças da natureza, aos nossos guias protetores orixás, a tudo que possibilitou com que eu estivesse aqui, a Irmandade, a comunidade do nosso Rosário da Mata Santa, o mestre de Corimba, mestre Severino Sena, minha Dinda, toda a Irmandade do Tambor de Orixá. Agradeço também a minha esposa, minha companheira e a minha filhinha, que em algum momento vão estar assistindo também esse vídeo, e todos aqueles que vibram para que eu tenha condições, força, saúde, para continuar levando aí, né, as palavras, a lei de Umbanda, e representando, de alguma forma, a liderança dentro da nossa comunidade. Vou cantar um ponto, nós estamos hoje numa quinta-feira, falamos bastante aqui de ervas, né, estou sentindo aqui a irradiação, a vibração de nosso pai Oxóssi, então eu quero cantar aqui para Oxóssi hoje, né, cantamos para o caboclo
na live anterior, então agora eu vou cantar para a força de Oxóssi, né? Aqui. Saravá nosso divino Pai Oxóssi, o que? Aruxós. Saravá nosso Pai Oxóssi, o que? Aruxós. A mata estava escura, veio o luar e clareou, só se ouvia a voz do Senhor. Quando os caboclos de Oxóssi chegou, se ouvia a voz do Senhor. Quando os caboclos de Oxóssi chegou, mas ele é o rei, é o rei, é o rei, mas ele é o rei da Aruanda, ele é rei, mas ele é rei, é rei, é rei, mas ele é o rei na Aruanda, ele é rei. A mata estava escura, veio o luar e clareou, só se ouvia a voz do Senhor. Quando os caboclos de Oxóssi chegou, só se ouvia a voz do Senhor. Quando os caboclos de Oxóssi chegou, mas ele é o rei, é o rei, é o rei, mas ele é o rei da Aruanda, ele é rei, mas ele é o rei, é o rei, é o rei, mas ele é o rei da Aruanda, ele é rei. Saravá nosso divino Pai Oxóssi, a força dos caboclos de Oxóssi, salve toda a força do mistério vegetal, salve nosso Pai Ossain e todos aqueles que nos permitem seguir e seremos abençoados pelas forças sagradas e divinas.